Bom dia, pessoal. Vamos começar o nosso bate-papo, Brincar no Plano Nacional pela Primeira Infância, dentro da nossa programação da campanha dos 50 Planos Municipais pela Primeira Infância. E Fernanda está aqui hoje conduzindo, né, essa atividade tão importante aí na Semana Mundial do Brincar. Fernanda, com você. Bom dia a todos e todas. Agradecer mais uma vez pela presença de vocês, por estarem aqui nesse momento de formação, de informação, de bate-papo, de diálogo, de compartilhamento de experiências e para a gente aprender aí sobre as múltiplas possibilidades que os municípios, nós como sujeitos, como pais, mães, avós, avós, educadores e gestores municipais, podemos cada vez mais aí estar abraçando a causa das nossas crianças. Eu sou Fernanda, sou aí mobilizadora, integrante da Rede Primeira Infância também. Sou formada em pedagogia, pós-graduada em psicologia do desenvolvimento da aprendizagem, pela PUC, com uma ênfase, um MBA em neurociências. Co-idealizadora do projeto do Quintal Cipózinho, na Serra do Cipó, no qual a gente faz um trabalho sobre criança brincante ao ar livre, né? Participamos aí da primeira Conferência Internacional de Espaços Naturalizados pelas Infâncias, promovido pelo Instituto Alana. Fomos um projeto que fomos lá selecionados e muito felizes por estar nesse movimento aí de colocar cada vez mais as crianças em contato com a natureza, que nós sabemos que é uma urgência, principalmente em que tem acontecido todas essas mudanças climáticas. A gente sabe que são as próximas gerações que vão estar aí ajudando a manter, e se a gente não cuidar dessa geração que está chegando aí, e falando sobre mudanças climáticas, a gente vai ter, começar aí uma série de questões problemáticas para o futuro mesmo da humanidade. Então, e também idealizadora da Casinha da Floresta, que é um espaço brincante que trabalha muito com crianças com dificuldades e transtornos de aprendizagens através da ludoterapia e que eu julgo dizer da natureza terapia. E aprendiz, mãe, estou sempre aprendendo, e principalmente com os meus filhos. E é um prazer estar aqui com vocês, compartilhando saberes, aprendendo com vocês, aprendendo com o Rodrigo. Muito obrigada, Rodrigo, por ter aceitado esse nosso convite. Daqui a pouquinho o Rodrigo se apresenta. E a ideia de trazer esse tema é justamente porque muitos municípios estão aí no movimento de começar a escrita dos seus planos municipais. Então, por que não aproveitar um momento que é a Semana Mundial do Brincar para a gente poder falar sobre o capítulo específico do Plano Nacional sobre o brincar? Por quê? É muito importante que na hora da escrita dos planos municipais e também de estabelecer os objetivos e metas dos planos, é muito importante que a gente dialogue com o que o próprio Plano Nacional pela Primeira Infância descreve. Lá no Plano Nacional, ele já traz objetivos, metas, conceitos muito importantes que vão ajudar muito na escrita dos planos municipais de vocês. E não só na escrita, mas de pensar possibilidades e práticas. Então, a Semana Mundial do Brincar, que acontece todos os anos, organizado pela Aliança pela Infância, que convido vocês todos a participar. A gente inscreveu a atividade em nome da REP, né, da Rede Primeira Infância de Minas Gerais, para poder falar sobre ajudar os municípios nesse processo. Mas como que eu vou colocar esse brincar, não só pensando na educação infantil, mas em todas as esferas? Então, a gente resolveu trazer aqui para ajudar vocês, porque o Plano Nacional é um documento grande, né? São mais de 200 páginas, e a gente sabe que a rotina de todo mundo é muito corrida, são muitas demandas. Então, por que não trazer para vocês esse capítulo específico? A gente está pensando aí também, né, Desirê, em trazer sobre os outros temas, os outros capítulos do Plano Nacional, sobre educação infantil, cidade e meio ambiente, sobre saúde, e trazer os pontos principais do Plano Nacional em outros momentos para ajudar vocês nessa escrita e nesse diálogo e em pensar possibilidades para os municípios de vocês de acordo com o contexto de vocês. Então, vamos começar. Quem tiver qualquer dúvida, pode levantar a mão. Quem quiser falar, eu vou trazer aqui as perspectivas conceituais, primeiramente, depois eu vou trazer os objetivos e metas que o Plano Nacional estabelece para o brincar,
E depois teremos a participação do Rodrigo, trazendo aí a sua experiência, a sua prática com a cultura da infância. E fiquem até o final, que vai ser muito legal a participação dele. Então, vamos lá. O Brincar no Plano Nacional, possibilidades aí para os municípios. Vamos lá. Opa. Não quer passar aqui, deixa eu tirar da tela cheia. Isso. Do direito de brincar ao brincar de todas as crianças, né? Por que o Plano Nacional coloca o brincar como um direito? E aí, para a gente não ficar só na esfera muito conceitual, ou associar os conceitos que eu vou trazer aqui com a nossa vivência, que eu acho que nos ajuda a construir tanto mentalmente todos esses conceitos, para a gente não ficar muito no âmbito só do conceito, do muito acadêmico, né? Eu vou pedir para vocês aí pensarem, fecharem os olhos e pensarem numa criança que está próxima a vocês que estão nessa faixa etária. Ou alguém que está grávida, ou alguém que está com criança, com bebê pequeno. Tragam à memória essa criança aí que vocês conhecem, ou que vocês estão diretamente conectadas, seja através do filho, da filha, do neto, neta, sobrinho, enfim, seus alunos. Então, eu peço que vocês tragam essas crianças na mente de vocês agora, porque tudo que eu vou falar é diretamente conectado com a realidade dessas crianças aí que estão na cabeça de vocês, na vida de vocês. Então, quando vocês forem pensar sobre essas crianças, sobre os conceitos que eu vou trazer aqui, vocês vão conectar com a realidade de vocês aí, que eu acho que ajuda a gente a dar mais significado ao que a gente está fazendo, ao processo que a gente está fazendo e toda a luta que a gente tem para conseguir colocar esses planos municipais na escrita e conseguir aprovar esses planos. Então, por que o PNPI, o Plano Nacional, traz como um direito? Primeiro, que a gente precisa entender que o brincar, por que é um direito? A gente tem que sempre lembrar que é um direito. Ele é relevante e necessário para o desenvolvimento integral da criança. E quando a gente fala em desenvolvimento integral, a gente está falando, primeiramente, na perspectiva de que a criança, ela não é só um ser social. Ela é um ser biológico, ela é um sujeito emocional, ela tem um corpo, ela precisa desse corpo bem desenvolvido, ela é um ser que tem emoções e que está desenvolvendo suas inteligências. E aí a criança, ela está num momento de extremo processo de desenvolvimento de todas as inteligências. E é um momento de muita abertura de todas as sinapses que está acontecendo no cérebro delas, desde que elas estão no ventre da mãe, são muito intensas. E aí, esse desenvolvimento integral traz nessa perspectiva o desenvolvimento de sua inteligência corporal, emocional, cognitiva, sua saúde física e emocional. Por isso que os comitês intersetoriais é fundamental que tenha a participação de diferentes setores, da saúde, da assistência social, da educação, da comunidade, famílias, porque a gente não pode olhar só a criança dentro da escola, só a criança dentro da família, ou só a criança dentro do sistema de saúde. Então, é preciso a gente olhar a criança nessa inteireza. Porque quando a gente fala de desenvolvimento, aí eu convido vocês a pensar na palavra desenvolvimento. O esse prefixo des que vem antes da palavra envolvimento, ele significa negação, separação do envolvimento. Quando eu trago isso nas minhas formações para os pais, eu assim, gente, seus filhos precisam sair do envolvimento para poder crescer, para poder desenvolver todas as suas capacidades e habilidades. Então, quando a gente fala em desenvolvimento integral, a gente está falando que essa criança está saindo daquele envolvimento, tanto ali dentro da barriguinha da mãe, e está num processo de separação, igual quando a lagarta vai lá, faz o casulo, está lá ali na pupa, e quando ela virar borboleta e aprender a voar, ela saiu do envolvimento dela. Então, e que ela teve que desenvolver toda a sua força, a lagartinha ali teve que desenvolver toda a sua força para conseguir sair voando.
E se a gente não pode ajudar nesse processo, porque senão as asas da borboleta não desenvolvem toda a sua capacidade, a sua força para conseguir voar depois. Então, não esqueçam dessa palavra desenvolvimento, é a saída do envolvimento, e a gente precisa ajudar essas crianças nesse momento, e aí que a gente vai mostrar como que o brincar é fundamental nesse processo de desenvolvimento. Vamos lá? Além de ser importante para o desenvolvimento integral, as brincadeiras, deixa eu só tirar aqui que tá bem. Aí. As brincadeiras, brinquedos, músicas, jogos são concebidos como um patrimônio material e imaterial da humanidade. Tanto que um dos temas da Semana Mundial do Brincar, nesse ano, foi as rodas, as brincadeiras de roda. E eu participei de uma formação da Aliança pela Infância sobre a Semana Mundial do Brincar desse ano, e teve uma fala que me emocionou muito e me colocou muito para pensar, que as crianças de hoje não estão cantando tanto. E as brincadeiras de roda, muitas delas traziam a perspectiva da música, do canto. Então eu vou cantar, fui na fonte do Tororó. Eu tenho música ali a todo momento nessas brincadeiras de roda, né? Então, vocês têm ali, é um ritmo, e todo esse ritmo do cantar, a música, gente, é a primeira linguagem é uma das primeiras linguagens que são universais. O ritmo, a melodia, então, isso tudo é linguagem universal. E o poder desse canto, dessa música, no cérebro da criança, principalmente, ele é fenomenal, porque a música, ela trabalha diferentes áreas do cérebro, e quando essa criança está cantando ou tocando um instrumento, a criança e o adulto, é o único momento que os dois lados do cérebro trabalham juntos. É impressionante. Então, que as nossas crianças voltem a brincar de roda cada vez mais, que a gente não perca essa perspectiva dentro do espaço da escola, que hoje a gente tem um movimento aí, cada vez mais as crianças estão ficando mais tempos na escola, cada vez essas crianças estão indo mais cedo para um ambiente escolarizado, né? Então, a gente não pode perder a perspectiva dessa cultura, desse brincar, dessa roda, da importância dessas crianças estarem cantando. E cantar é ritmo. E ler, pessoal, também é ritmo. Então, a gente vai falar mais um pouquinho mais à frente também de como que o brincar não pode ser colocado em segundo plano, porque não é aprender. Não, brincar é necessário para aprender. Próximo aqui. De olho aqui na hora. E a dimensão legal e as diretrizes nacionais dos diferentes eixos que vão orientar essa importância e o direito dessas crianças brincarem em todas as esferas da vida. Isso aqui, pessoal, quem está construindo, escrevendo os planos municipais, é muito importante ter esse arcabouço legal, porque algumas pessoas perguntam, mas como eu vou justificar a necessidade desse plano diante da Câmara, diante dos vereadores, perante o prefeito ou a prefeita? Primeiramente, tem uma dimensão legal, é direito das crianças e é dever dos gestores municipais, estado e federação dar garantia para que essas crianças tenham o direito de brincar e os espaços para brincar. Primeiro, a gente está aqui, né? O decreto 9710 de 1990, o artigo 31, que os estados partes reconhecem o direito da criança ao descanso e ao lazer, ao divertimento e às atividades recreativas próprias da idade, bem como a livre participação na vida cultural e artística. Os estados partes respeitarão e promoverão o direito da criança de participar plenamente da vida cultural, artística e encorajarão a criação de oportunidades adequadas em condições de igualdade para que participem da vida cultural, artística, recreativa e de lazer. Então, essa perspectiva aqui é da Convenção dos Direitos da Criança de 1989. Então, essa perspectiva, quantos anos a gente tem falado sobre isso, sobre a importância, e às vezes, muitas vezes, a gente vê as práticas tão longe, tão difíceis de serem concebidas ou realizadas. Então, a gente quer ajudar vocês nesse processo aí, para que a gente torne realidade muito do que a lei
já, já, já ordena, né? Já legaliza. Então, a gente tem aqui o Marco Legal pela Primeira Infância, o artigo 5º, que diz que a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios organizem e estimulem a criação de espaços lúdicos que propiciem o bem-estar, o brincar e o exercício da criatividade em locais públicos e privados, onde haja circulação de crianças, bem como a fruição de ambientes livres e seguros em suas comunidades. Tudo parece muito, muito, muito difícil de alcançar, porque a gente vive diferentes realidades, principalmente com relação à segurança, né? A gente vê aí tantas coisas acontecendo nas nossas escolas, tanta violência contra as nossas crianças, tanto abuso. Como assim a gente está em 2024 e a gente ainda vivencia tantas coisas? É por isso que é urgente que cada vez mais a sociedade tenha conhecimento dessas leis, dos conceitos sobre infância e a gente olhe para essas crianças. É urgente, a gente não pode negligenciar mais as, as políticas públicas para essas crianças. Então, eu faço aqui um apelo a vocês, um convite. Agradeço por vocês estarem se disponibilizando a estar aqui e multiplicar esse conhecimento, esses conceitos. Aqui, lá nas diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil, como que ele traz o brincar nessa perspectiva? Opa, deixa eu compartilhar aqui. São dois eixos estruturantes, né, que a gente tem aqui da prática pedagógica. As diretrizes curriculares colocam o brincar como dois eixos estruturantes da prática pedagógica. Você tem o brincar mais as interações. Brincar e interação vai ser aprendizagem e desenvolvimento. Ou seja, ele não desconecta o brincar das atividades, da ausência dele para a criança poder aprender. Porque às vezes a gente tem um discurso, principalmente às vezes das famílias, dos pais. Eu já fui professora de educação infantil há muito tempo, é, e, e pude participar de várias reuniões nas escolas, e a gente às vezes ouve muito isso, uma preocupação da família em da criança só brincar. E a verdade não é que a criança vai só brincar num espaço da educação infantil. E vocês vão ver mais para frente que o brincar, de acordo com o Plano Nacional, na educação infantil, ele deve ocupar 60% do tempo para a criança. É porque a sociedade em geral não entende o que é o brincar ainda. Então, essa criança está só brincando. Se a gente parar para observar o que essa criança está fazendo quando ela está brincando, a gente vai entender a importância dessa criança no processo de aprendizagem. Então, dois eixos estruturantes da prática pedagógica na educação infantil tem que ser o brincar mais as interações. E aí eu trouxe um videozinho, tomei a liberdade de colocar um videozinho aqui do meu filho para vocês, porque às vezes é bom ou não é. Quando a gente é mãe e quando a gente tá e tem filhos e quando a gente é professor e quando a gente é estudante da área, a gente fica meio no processo assim da mãe, mas também do observador, que está ali estudando o processo de desenvolvimento infantil. Então é muito engraçado, assim, porque às vezes eu me pego vendo o que os meus filhos fazem e eu fico conectando com tudo que eu já, tudo que eu já estudei. E falo, nossa, é mesmo, olha para você ver. E aí eu trouxe um videozinho desse do meu filho para vocês verem nesse vídeo como que vocês conseguem enxergar o processo de aprendizagem pensado na ação dele. Ele tem um irmão, né, o meu mais velho, que tem 9 anos, que joga futebol e todo dia brinca um pouquinho no quintal de futebol. E ele, só de observar, eu nem vou falar, não, vou deixar vocês verem. É um vídeo bem curtinho para vocês verem como preste atenção no movimento dele, né? E pensem, teve interação e brincar para que essa criança, né, aprendesse esses movimentos do futebol? Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. É um videozinho bem curtinho, mas para a gente
se conscientizar de que esses movimentos que ele está fazendo, pondo o pezinho em cima da bola, fazendo assim, chutando, ele aprendeu observando na interação e no brincar com o irmão, com os pais, com a família. Então, assim, o bebê, a criança, ela está a todo momento observando para brincar, para aprender. Vocês podem observar que quando a criança está brincando de faz de conta, ela traz muitos elementos da vida real dela. Ela coloca ali no brincar dela elementos e falas que ela aprende com os pais. Então, quando ela brinca, ela está aprendendo como que esse mundo maluco funciona, né? Nossa, gente, como que eu... Então, ela está lá fazendo comidinha, ela está lá varrendo a casa, está cuidando do bebê no brincar de faz de conta, e ela está trazendo elementos da cultura, ela está trazendo elementos de dentro da casa dela. Então, isso é uma forma de aprender, e ela está aprendendo como que ela se localiza nesse mundo, né? A Base Nacional Curricular Comum, a BNCC, da Educação Básica e Educação Infantil, tem entre os 5 objetivos de aprendizagem o brincar. E está em segundo posto um dos objetivos de aprendizagem, brincar cotidianamente, de diversas formas, em diferentes espaços e tempos, com diferentes parceiros, crianças e adultos, ampliando e diversificando seu acesso a produções culturais, seus conhecimentos, sua imaginação, sua criatividade, suas experiências emocionais, corporais, eu coloquei um destaque próprio aqui, e sensoriais, expressivas, cognitivas, sociais e relacionais. Então, tá lá na BNCC que nós, aqui no caso, como a educação infantil, tem que deixar a criança brincar todos os dias, em diferentes espaços, com diferentes materiais, para que ela desenvolva toda e tenha ali suas experiências sensoriais corporais garantidas. E por que corporais que eu coloco aqui? Porque nós tendemos a nos esquecer de uma inteligência muito importante que as crianças têm que desenvolver, principalmente as crianças do 0 ao 3, que é a inteligência corporal, porque o movimento e o desenvolvimento dessa inteligência é a base da aprendizagem dessa criança. Então, quando ela brinca, ela tá, principalmente quando ela tá brincando de correr, pular, escalar, saltar, ela não tá só brincando, gente, ela tá desenvolvendo sua inteligência corporal, ela tá testando seus limites, ela tá testando as possibilidades do seu corpo, ela tá ganhando autoestima, ela está ganhando tônus muscular. Qual que é uma das grandes questões das crianças com TEA hoje, que estão dentro do transtorno do espectro autista? Baixo tônus. E aí, quando ela tem um baixo tônus muscular, ela tem dificuldade na escrita, porque ela tem... Então, eu estou conectando conceitos aqui de aprendizagem, gente, só para vocês conseguirem entender a importância do brincar, porque quando a gente fala brincar, a criança não vai brincar lá só de carrinho, só de bonequinha, tá brincando lá só... Não, brincar é tudo. A essência da criança é brincar, ela tá brincando com o corpo, ela tá brincando com o espaço, ela tá brincando a todo momento. E esse brincar é a linguagem da criança e é a forma dela aprender. Então, quando a gente fala em desenvolvimento de inteligências, ela desenvolve tudo através da brincadeira. E não sentada olhando para um conteúdo. Ela aprende também. Só que esse aprender, ela não está marcado, não está marcado no corpo dela. Então, é um conceito que... Você já reparou quando que a criança pede para assistir várias vezes um mesmo filme, o mesmo desenho? É porque ela está aprendendo o jeito que aquele personagem fala e já percebeu que depois que ela assiste várias vezes aquele desenho, ela quer se fantasiar daquele personagem? Porque para ela não consegue separar ainda muito bem realidade de ficção. Então, ela quer aprender sobre aquele personagem, quer assistir várias vezes e quer, durante a sua brincadeira, trazer esses elementos do que ela viu. Que é aí que mora o perigo, muitas vezes. Porque se a gente não coloca para essa criança não brincar só de princesa ou só de super-herói, essa criança vai ficar só naquele mundo que ela vivencia vendo e não vivendo, que são questões da realidade. Então ela fica querendo ser só princesa ou só super-herói. Por isso que a gente tem que ajudar essas crianças, principalmente no ambiente educacional, a diversificar suas brincadeiras, a
trazer diferentes elementos para poder diversificar e desenvolver diferentes inteligências. E aí, como que a Política Nacional de Atenção Integrada à Saúde da Criança traz a importância do brincar? É uma ação de atenção básica. Ela tem que ser uma parceria intersetorial, e aí aqui eu já estou indo para a área da saúde. Sair da área legal, da educação, agora nós estamos indo para a área legal da área da saúde, que é primordial, e tem que ser uma parceria intersetorial entre educação, assistência social, cultura e esportes, para poder fazer acontecer. Para as crianças, principalmente, lembrar, dar uma atenção especial para as crianças com obesidade, com hiperatividade, agravos psicossociais, doenças crônicas ou em tratamento hospitalar e domiciliar. Então, a Política Nacional de Atenção à Saúde da Criança coloca o brincar, primeiro, que todos os setores têm que se unir para garantir que principalmente essas crianças que estão com algum sofrimento físico ou psicossocial tenham a oportunidade de estar em ambientes, em propostas que elas possam brincar, porque é comprovado que o brincar, nós vamos mostrar mais para frente, ele ajuda muito essas crianças. A gente teve um município que ficou um pouco assustado com o número de crianças com obesidade e que estava acima até da média nacional. E a primeira perspectiva que eles lembraram era sobre a nutrição. Nossa, então nós temos que começar uma campanha sobre a importância da alimentação saudável nas escolas. Também. Mas também, aí eu fui e coloquei, gente, não se esqueçam da perspectiva do movimento. Então, será que essas crianças estão brincando? Estão correndo? Estão se movimentando? Estão tendo espaços e momentos garantidos para que essas crianças brinquem? Então, a gente não esquecer dessa esfera do brincar na saúde da criança, porque é movimento, é ação, né? Até as crianças, e sempre lembrar também da perspectiva das crianças com deficiência, que o Plano Nacional a todo momento traz que para a gente não esquecer crianças até com paralisia, síndrome de Down, todas essas crianças têm que ser abraçadas quando a gente vai fazer política pública, tendo como brincar garantido. A Política Nacional de Assistência Social coloca como medida protetiva essencial para crianças de 0 a 6, principalmente para crianças em situação de acolhimento por medida protetiva. Então, coloca o brincar como uma linguagem fundamental para essas crianças estarem ali podendo brincar. Crianças que estão ali numa situação de acolhimento, que estão numa situação, elas precisam brincar, gente. A gente não pode tirar esse tempo, esse brincar e lembrar que brincar não é uma medida, eu preciso fazer, né? Principalmente nos espaços, brincar não é importante. Brincar é fundamental. A Sociedade Brasileira de Pediatria, quando vocês colocam lá a importância do brincar, vão fazer uma pesquisa lá no site deles, aparecem vários artigos mostrando sobre a importância do brincar. Vamos brincar? Um manual de ressocialização e prevenção aos riscos da telite, que eles já colocam até muitas vezes como uma doença que está atingindo crianças e adolescentes hoje. A telite, ela é o excesso de telas, né? E a gente sabe os danos que tem em casal desse excesso de telas nas crianças. Brincar é o melhor remédio. Brincar na rua com familiares e amigos é receita para a felicidade na infância e bem-estar na vida adulta. Então, isso aqui é do site é a Sociedade Brasileira de Pediatria que está falando. Não sou eu, é a sociedade, né? É o peso da medicina falando. Na concepção do Plano Nacional, o que é brincar? E aí vamos trazer essa criança aí, para quem está chegando agora. No início, eu pedi para cada integrante daqui da formação colocasse uma criança na sua mente que está perto de você. Uma criança que aí está nessa faixa do 0 a 6, nos primeiros anos de vida, ou alguém que vocês conheçam que está grávido, que está gestando, que está grávida, que está gestando. Então, para vocês conectarem o que eu estou falando com essa pessoinha aí, que está perto, que está no pensamento de vocês e que está aí, que vocês convivem todos os dias com ela, que facilita para a gente entender o conceito, a prática e a importância do que a gente está falando aqui.
Então, conectaram, colocaram essa criança aí na cabeça de vocês, que está aí todos os dias com vocês. Vamos entender o que é brincar segundo o Plano Nacional. É atividade de livre escolha pela criança, regida por ela mesma. Meu neném está aqui, mãe! Brincar é atividade de livre escolha pela criança, regida por ela mesma. Ou seja, não é só um momento dirigido, é um momento que essa criança vai trazer o que ela tem de arcabouço cultural, conteúdo, e vai trazer ali, ó, e brincar. Ela vai escolher do que ela está brincando, ela vai escolher o processo, como que ela vai brincar. É uma atividade que ela traz, né? Que ela tá. Ela não vai, não, você vai brincar disso. Não, é uma atividade de livre escolha. E brincar é diferente de atividade dirigida com fim pedagógico. Isso é muito importante a gente lembrar dentro nos espaços de educação infantil, que muitas vezes a gente esquece dessa dimensão do brincar livre e do brincar com, né, que é direcionado para a gente ter um portfólio, para montar um portfólio da criança, né? Quem é da área da educação entende o que eu estou falando, como que a gente fica altas madrugadas, né, produzindo portfólio das crianças para mostrar em reunião de pais. Lembrar que a perspectiva do brincar é diferente dessa atividade dirigida, tá, pessoal, com fim pedagógico. Mas o brincar, ele pode ser, mesmo em um ambiente preparado, com diferentes desafios, o ambiente ele pode ser sugestivo e não imperativo. Lembra quando eu falei que muitas vezes, dependendo do que a criança vê e observa no seu dia a dia, e ela assiste principalmente, ela começa a querer brincar só daquilo, né? Ou é só de princesa, ou é só de super-herói. Então, a gente tem que lembrar dessa perspectiva que nós, como adultos, principalmente no ambiente, quem tem acesso ao conhecimento sobre o brincar, sobre o desenvolvimento infantil, que muitas vezes são as pessoas que estão dentro da escola, que a gente possibilite que a criança mude suas formas de brincar. Porque se, por exemplo, se é uma criança que vê muito desenho, ela vai querer brincar só dependendo do que ela assiste, de Sonic, por exemplo. As crianças, tem muitas crianças que gostam do Sonic. Fica assistindo tantas vezes o Sonic que começa a brincar só de Sonic. E aí eu queria trazer para vocês uma perspectiva, deixa eu só ficar de olho na hora aqui, a perspectiva dos neurônios espelho. Quem trabalha com neurociência sabe do que eu estou falando. O que são os neurônios espelho? Eles descobriram que os neurônios espelho são o que permite que nós imitemos. E a aprendizagem, muitas vezes, ela é imitação. Então, quando a gente faz assim, quando eu faço assim na sua frente com a minha mão, o seu cérebro, os neurônios espelho, também estão fazendo esse movimento aqui, ó. Então, quando a criança assiste muito um desenho só, de um tema só, ela vai começar, e ela quer repetir aquele desenho várias vezes, ela vai começar a brincar só também daquilo. E aí, nossa função como adulto observador nesse processo é ajudar a criança a diversificar essas brincadeiras, seja em ambientes livres, seja não. Mas aí não é imperativo. Eu vou trazer, por exemplo, aqui um contexto de brincadeira de faz de conta. Então, a gente, na escola que eu trabalhava, a gente montava diferentes contextos de aprendizagem para as crianças irem. Então, elas chegavam lá. Aí teve uma mãe que falou uma vez assim: Não, Fernanda, mas como que esse ambiente aqui não pode ser imperativo? Dá vontade de brincar demais num ambiente desse? Chega na sala, tá uma montagem dessa, a gente tem vontade de brincar? É essa a ideia. E o mesmo contexto de brincadeira em um espaço diferente, ao ar livre. As brincadeiras ao ar livre, em contato com a natureza, diminuem os riscos de obesidade infantil, de estresse, de hiperatividade, de superexposição às telas e às tecnologias. A importância do brincar. Brincadeiras em ambientes tendo a criança como protagonista de sua construção. Quando brincam, elas constroem o conhecimento de mundo, do outro e de si mesmas. Aqui é um momento das crianças aqui na casinha, elas mesmas estavam construindo o seu contexto de casinha. Então, elas pegavam panos, pegavam elementos do faz de conta e construíram uma casa dentro da geodésica, que é um brinquedo de escalar que a gente tem aqui. Então, elas fizeram uma casinha dentro da geodésica. E o espaço, eles têm que estar ali, tanto o espaço sem nada ou o espaço montado, com múltiplas possibilidades de invenção. Então, a criança vai chegar num ambiente, ela vai ver aqui, a imaginação dela vai começar
Então, muitas vezes, ela sai daquele ambiente só de brincar, só de uma coisa, porque é o que ela vê todos os dias, para ela poder diversificar as possibilidades e desenvolver sua imaginação. E o brincar num ambiente também que não precisa ter muitos estímulos, é só um ambiente natural. O que, que as crianças vão fazer? Brincar com o que elas têm. Elas vão brincar de pular de um tronco para o outro, elas vão brincar de testar seus limites, brincando, saltando desses troncos. Elas vão brincar com o que elas têm naquele ambiente e vão inventar e vão. Essa imagem, eu gosto muito de colocar ela dessa criança que eu atendi aqui na casinha. Ela tinha acabado de sair do processo intenso da pandemia, tinha ficado. Essa foi uma criança que não saiu para nada, a família ficou muito confinada mesmo. E foi um dos primeiros momentos que a gente teve com ela aqui, foi no Parque Lagoa do Nado. E eu consegui registrar esse momento dela, de como da relação dela, tipo assim, ai, que saudade de estar no ambiente, né, ao ar livre, né? Então, da gente ver que a criança ela vai brincar, independente do ambiente que ela esteja. O Plano Nacional pela Primeira Infância fala também, tá? Tudo que eu estou trazendo aqui, gente, são dimensões são falas e a escrita do Plano Nacional, tá? Nada disso aqui é inventado. Eu trouxe elementos do trabalho que eu já fiz para você para conseguir pra ter uma visualização prática do que o Plano Nacional está falando. Nos ambientes educacionais, os elementos naturais e não estruturados devem ser priorizados de acordo com o Plano Nacional. Ou seja, não ter só brinquedo já pronto, mas ter também a possibilidade da criança criar. Aqui nós temos toquinhos de madeira, podem ser gravetos, pode ser partes soltas, que o Piorski fala muito, quem conhece o Piorski aí, que a criança ela vai criar. Olha essa criação aqui com esses toquinhos. Como que a criança pegou esses elementos e criou uma coisa muito legal. Então, o Plano Nacional fala para dar prioridade para isso. Então, a criança não brinca para se desenvolver, ela se desenvolve porque brinca. Então, a gente não pode esquecer dessa perspectiva, principalmente no ambiente educacional e dentro de casa. Ela está brincando, o brincar não é o momento do recreio, não pode estar só no momento do recreio, né? O brincar, ela tem que ser como uma prática pedagógica sem fim pedagógico, mas lembrar que o brincar é importante para essas crianças se desenvolverem, fundamental. Então, quais são as características desse brincar? Diversão, incerteza, flexibilidade e não produtividade. Por quê? A gente fala, principalmente no ambiente da escola, a gente tem que colocar, as crianças têm que fazer alguma coisa para a gente ter portfólio para apresentar para os pais. Um bom portfólio para apresentar para os pais é colocar momentos dessas crianças brincando e colocar nesse portfólio o que elas estão desenvolvendo quando elas estão brincando, né? Não precisa ser um momento ali de que elas têm que estar com uma folha colorida ou uma folha pintada. A intenção do brincar não é isso, não é produzir alguma coisa. A essência, ela está no desenvolvimento da criança, tá? Então, essas são as características do brincar. É fundamental que as crianças tenham tempo livre para brincar livremente. As pressões que elas vêm sofrendo para ocupar o dia com atividades de toda a natureza, objetivando mais ampla aprendizagem, atuam na contramão do que as ciências das infâncias conhecem sobre os processos de desenvolvimento do começo da vida. Então, a gente colocar, principalmente agora que a gente vai começar a pensar em escola integral, né, em tempo integral, é muito importante as escolas não esquecerem desse movimento, da gente não entupir as crianças de atividades extracurriculares direcionadas e lembrar do tempo delas de brincar. Essa aí é uma observação que eu queria trazer para vocês. Em ambientes educacionais, onde essa criança passa grande parte do dia, o brincar livre deve ganhar prioridade. É recomendado que 60% do tempo seja sem atividade dirigida. Né? Isso aí é uma coisa para vocês aí, coordenadores, professores também, pensarem como que está esse tempo da criança aí nos espaços de vocês, para que possa garantir esse tempo desse brincar. E aí, como eu coloquei nos slides anteriores, não precisa ser um brincar nos mesmos espaços do mesmo jeito. Eu posso diversificar a interação das crianças com aquele espaço.
Pode ser no mesmo espaço, pode ser num espaço ao ar livre, pode ser dentro da sala, pode ser num outro espaço, mas sempre trazendo a dimensão de que eu posso variar os materiais que eu vou deixar disponíveis, né? E o papel do adulto deve ser de observador e mediador ou participante atento, disponível e sensível às expressões infantis, tá? Então, e o que acontece nas escolas? A maioria das vezes, o que acontece? Eu estou falando porque eu já trabalhei muito, e o momento que o professor tira para fazer ou fazer um atendimento, ou para fazer alguma coisa extra do trabalho que a gente tem que fazer como professor, é o momento que as crianças vão para o pátio brincar. E aí a gente perde como professor a oportunidade de observar essas crianças brincando. Então é uma reflexão também interessante da gente trazer. O direito a brincar, só um minutinho, amor, exige acessibilidade. Crianças com deficiência e crianças em situação de vulnerabilidade enfrentam múltiplas barreiras para brincar. Então, na hora da gente montar espaços, da gente fazer uma praça, da gente fazer espaços de brincadeira, a gente pensar em crianças cadeirantes, em crianças que têm os desafios da visão, da audição, a gente lembrar também dessas crianças e colocar como um eixo também que a gente não pode esquecer. O Plano Nacional também traz isso. E como que o município pode atuar? Com ruas de lazer, parques, brinquedotecas, fechar ruas e avenidas aos finais de semana, praças, museus. Como que eu vou pensar o brincar dessa criança na minha cidade? Então, aqui em Belo Horizonte, a gente tem até muitas ações a respeito disso. Por exemplo, a gente, nos museus que tem aqui, sempre tem atividades para as crianças. Algumas ruas fecham nos finais de semana, então as crianças, as famílias vão para as ruas e estão lá andando de bicicleta, patins, skates com os filhos. E aí a gente sempre lembrar disso. Se tem espaço, se tem oportunidade, pessoal, a gente ocupa. As famílias ocupam. Não esqueçam disso. Então, todo momento a gente, não vai sair de casa não, não precisa disso não. Precisa. Se tem uma praça bem pensada para a família, para a criança, se tem um parque, se abrem as ruas, se não tem carro nenhum nesses finais de semana, as pessoas ocupam, as famílias ocupam, as crianças estão lá andando de bicicleta, de patins. Então, não vão pensar, o pessoal não vai. Vai, o pessoal vai. E aí, um último capítulo para passar aqui para o Rodrigo, para eu encerrar a minha fala, é a gente brincar na era tecnológica. Tem uma parte do Plano Nacional que fala sobre isso, o brincar na era tecnológica, que é a hegemonia da cultura digital entre as crianças e adolescentes pode acarretar o quê? Prejuízo na preservação da cultura lúdica tradicional, riscos à saúde e à vida das crianças e adolescentes, interfere diretamente na forma de brincar das crianças, drástica limitação que as crianças têm para brincar e interagir umas com as outras e com outras gerações. E isso, a Sociedade Brasileira de Pediatria desencoraja, pede para evitar e até proibir exposição de forma passiva em frente às telas antes dos 2 anos de idade, proibir antes de 1 a 2 horas antes de dormir e de 2 a 5 anos, no máximo, 1 hora. E o que a sociedade fala como família para a gente fazer? Dialogar, aproveitar oportunidades aos finais de semana e durante as férias para conviver com as famílias, com amigos e dividir momentos de prazer sem o uso da tecnologia, mas com afeto e alegria, da gente conseguir não só proibir a criança mas a gente dá outras possibilidades para ela, com interação. E às vezes a era tecnológica, até para nós adultos, hoje a gente trabalha em casa, né? Então hoje as crianças estão a todo momento nos vendo ali na frente de um celular. Aí os neurônios espelho dela estão lá a todo momento, ó. Estão ali. Então ela vai querer imitar também. Hoje o meu bebê de 1 ano pega o celular e fica assim, falando no celular, na frente do celular, porque ele nos vê a todo momento assim. Então a gente sabe que a gente está num momento delicado. Então, a gente também começar a nos regular com relação ao uso da tecnologia, principalmente na frente dos nossos filhos. Aí vocês vão lembrar dos neurônios espelho nesse processo. E aí o Plano Nacional, gente, traz objetivos e metas, tá? Como a gente tem os objetivos gerais
e as metas que cada município pode estabelecer na hora de fazer e construir seus planos municipais. E aí, da mesma forma que agora eu convidei vocês a pensar naquela criança que está pertinho de vocês, eu vou convidar para vocês pensarem no município de vocês. Enquanto vocês vão pensar agora como que é o contexto desse meu município, como que é onde eu moro, a minha rua, o meu bairro, a minha comunidade, as praças que tem por aqui. Vocês vão pensar nessa perspectiva, tá? E aí, eu não vou me delongar muito nesses objetivos e metas que são fundamentais, mas eles estão descritos ali só para eu dar espaço também para o Rodrigo falar mais dessa experiência e a gente ter um momento também de tira dúvidas, bate-papo. A partir ali da página 100, mais ou menos, do Plano Nacional, tem os objetivos gerais e as metas. E aí vocês podem pegar, são 4 páginas só, que vai descrever os objetivos gerais e as metas. Vocês podem dar uma olhada nesses objetivos e metas, que vão ajudar vocês também a construir os objetivos e metas dos planos municipais de vocês. Vocês podem colocar, vocês vão adequar isso aqui que está no plano nacional e vão adequar a realidade de vocês. Só para passar brevemente aqui, vocês podem lembrar um dos objetivos gerais: priorizar o direito ao brincar, reconhecer o brincar como uma necessidade, uma forma privilegiada de desenvolvimento, incentivar a atividade lúdica como inesgotável e fluente conteúdo de aprendizagem, sem que sua função, isso aqui é muito importante, sem que sua função subsidiária de recurso didático, o que quer dizer isso? Ah, eu preciso fazer isso, isso e isso na escola, eu vou deixar os meninos brincando. Não é usar o brincar para o adulto conseguir fazer alguma coisa que ele está precisando. Não, é usar, deixar o brincar como recurso de aprendizagem, né? E é o contrário, muitas vezes, que acontece nos ambientes. Ou procedimento para organizar o processo de educação esvazie o verdadeiro sentido que ela tem para a criança. Então, a gente tem que colocar esse brincar, principalmente na educação infantil, como central no processo de aprendizagem. Oferecer espaços lúdicos que atendam às demandas da infância, criar espaços lúdicos de interatividade, criação de espaços do brincar exclusivo, que é isso aqui, exclusivo não, eu errei aqui, é inclusivo, tá, gente? Que é lembrar dessas crianças com deficiência e ter esses espaços, dar uma particular atenção para isso, das crianças com deficiências, valorizar a produção de conhecimento por profissionais que atuam na área da cultura da infância, formar profissionais que atuam diretamente com a criança para que compreendam as etapas e as características do desenvolvimento e a relevância do ato de brincar para a formação da identidade do indivíduo. Então, a gente não pode esquecer. Gente, quem quiser falar, tá? Também pode me interromper, tá bom? A gente não esquecer disso, de formar os profissionais para entender a importância desse brincar, ampliar a discussão sobre a importância do brincar e a produção cultural para a primeira infância, promover explicitamente a inserção do brincar como conteúdo essencial das políticas públicas, em situações de pós-conflito, tragédias e crimes, é o que a gente está vivenciando muito no Rio Grande do Sul, adotar medidas tendentes a restaurar e proteger os direitos das crianças, rever políticas de publicidade de brinquedos e jogos para a infância, incluir a possibilidade de denúncia sobre a violação, sobre o direito do brincar, tendo inclusive a criança que pode denunciar, não estão me deixando brincar. E aí as metas, para eu não me delongar muito e poder passar a palavra para vocês e para o Rodrigo, eu vou deixar que as metas vocês deem uma olhadinha lá. São 2 páginas só. Na página 103 e 104, vocês vão ver as metas que podem ser alinhadas de acordo com as metas de vocês na hora de construir os planos municipais, tá bom? Eu vou passar agora a palavra para o Rodrigo, tá? Rodrigo, vou parar minha apresentação aqui e vou Estou aqui aparecendo. Muito bem. Rodrigo, muito obrigada pela presença, tá? Sua, por você ter topado esse bate-papo. E eu vou deixar para você mesmo se apresentar, tá bom? E aí, daqui a pouquinho, a gente abre para perguntas, para discussão. E muito obrigada com você agora. Obrigado, Fernanda e Desirê, também pelo convite.
Depois de tudo que você falou, acho que ela vai respirar agora, né? Porque foi num fôlego só, muita informação. Acho que eu tenho até bem pouco para acrescentar. Vamos, Desirê, tentar colocar aqui minha apresentação aqui. Isso, eu já coloquei você aí, vê se vai dar certo. Aí vou lembrando o pessoal para assinar a lista de presença e colocar o nome e o município aqui no chat, tá, gente? Enquanto o Rodrigo vai falando. Vê se dá certo, Rodrigo. Vamos tentar. Eu vou aqui, vou aqui, share screen. Agora vamos ver se eu consigo fazer ela ficar grande, né? Sem vocês verem as coisinhas do lado. Mas apesar de que assim já está dando para ver, Tá isso dando, tem que sair. tá dando. E aí eu vou comandando aqui. Então, o convite para mim parte muito da ideia de que eu estou criando aqui em Belo Horizonte um pequeno museu que é a ideia da infância, né? Esse IN aí, eu até estou pensando em mudar para IN, fazer um museu da infância, mas também muito pela minha experiência. Eu tenho conseguido, durante um bom tempo eu viajei muito e acaba que eu trabalho com infância desde que eu era também um infante, né? É, então, meu nome é Rodrigo Roblenho, eu costumo me apresentar como artista e cidadão, palhaço e escoteiro. Vou explicar rapidamente sobre isso. Eu fiz magistério, letras e agora estou fazendo museologia para ver se eu mesmo me contrato para ser o museólogo do museu que eu estou fazendo. Assim eu economizo um pouquinho. Mas principalmente eu fui criança. E uma das coisas que eu lembro de quando, espero que todo mundo tenha sido, uma das coisas que eu lembro de criança e ouvia a Fernanda falando e era incrível, eu tinha vários pequenos bonequinhos, né? De todos os tipos, de todas as coleções, desde aquele que vinham no doce até brinquedos mais caros. E no começo desses brinquedos, eu dividia eles em dois países. Tinha um país que eu chamava do país dos bons e o país dos maus. E era incrível que os maus eram os bonequinhos quebrados, feios, os que eu não gostava. E os bons eram os outros, os bonequinhos mais bonitinhos e tal. Com o tempo, eu criei um terceiro país, que era quando isso eu estou falando eu com 4, 5, 6 anos. Eu criei um terceiro país, que era o país dos mais ou menos. Eu não sabia se eles eram bons, se eles eram maus, se eles eram bonitos, se eles eram feios. Só que até então era estático. Quando eu ganhava o brinquedo, ele já entrava para aquele país e ele, entre aspas, morria naquele país. Com o tempo, isso começou a misturar. Eu brincando sozinho no meu quarto, brinquei muitos anos no meu quarto, e lá pelos 8 anos, esses países começaram a ser fluidos. Então já não tinha quem era só os brinquedos mesmo, entre aspas, vivendo a sua vida. E com esses brinquedos eu criei banco, eu criei governos, eu criei reuniões, eu criava assembleias, eu criava votações, criava campeonatos de futebol, usando livros como Go. Então, eu acredito muito que ali eu fui fazendo, nessa brincadeira livre, construindo a minha visão de mundo e entendendo qual é o mundo em que eu estava inserido. Eu uso isso muito como base, essa minha infância, como base até para as coisas que eu quero fazer no trabalho com as crianças. E, então, eu sou também brincante, como eu disse, palhaço e, como eu disse, escoteiro. Queria falar rapidamente para vocês sobre o escotismo, porque ele é uma atividade que, para mim, é sensacional. Eu estou fazendo um curso agora com os escoteiros de inclusão e acessibilidade, e o fundador do escotismo, por mais que ele fosse um cara lá do exército tal, e não tem mais nada a ver com o exército, ele já trabalhava em inclusão e acessibilidade há mais de 100 anos, né? E muita coisa que a gente discute hoje em dia na educação
como uma coisa ainda meio tabu ou meio difícil de inserir, ele já também falava naquela época. Primeiro, uma coisa que eu acho muito interessante, na lei escoteira, que são 10 artigos, não existe a palavra não. É uma lei sem a palavra não, é uma lei que não proíbe, ela é propositiva. Então, o escoteiro é, o escoteiro faz, o escoteiro tem, o escoteiro busca, né? São só atividades propositivas. Eu acho que isso é muito importante quando a gente vai trabalhar com crianças. Vocês estão vendo aí duas, né, de aproximadamente 6, 7 anos, já saindo da primeira infância, que também para mim é importante isso, né, essa continuidade. O desenvolvimento pessoal, acompanhamento individual e suporte dos adultos. No escotismo, a gente procura contribuir no desenvolvimento de cada um. Não é um desenvolvimento coletivo, mas a partir do coletivo visando o pessoal, né? Uma das frases que a gente acompanha há esse mais de século é: a felicidade deve ser compartilhada. E muito importante, a vida ao ar livre. Esse Fáceis trata do desenvolvimento integral, que é os aspectos físicos, os aspectos afetivos, os aspectos de caráter, os aspectos espirituais, os aspectos intelectuais e sociais. Então, eu coloco como fáceis, que se a gente se dedicar, eles se tornam fáceis, né? E são atividades integrais a baixo custo, que tem a colaboração de voluntários, que utiliza parcerias. Então, eu super defendo o escotismo nesse aspecto, e eu sou voluntário escoteiro hoje em dia, né, como adulto, porque algum dia teve adultos que também contribuíram comigo. Já no palhaço, olha que interessante, eu sou as duas coisas. O palhaço, ele não diz não, ele não recusa. Ele aceita os erros como parte da vida. Ele gosta de compartilhar, ele vive o presente, o aqui e agora. E quando a gente fala, né, a Fernanda falou aí do telite, Fernanda, que chama? Telinite, telite, né? Quanto mais celular a gente tem na nossa vida, menos a gente vive o presente, menos a gente vive ou o aqui ou o agora. E quando a gente põe crianças para não viverem aqui e agora, elas desenvolvem diversos sintomas que não, vamos dizer assim, não contribuem para o desenvolvimento. Talvez contribuam para o envolvimento, né? Ela fica dependente daquela, tentando aí aprender o que a Fernanda falou, ela fica dependente daquele objeto. Esse viver o presente, para nós, palhaços, tem muito a ver com você ser presente e curtir aquele momento. Também acredito que essa sensação que a gente tem do tempo passar rápido tem muito a ver com isso daí. Quanto menos a gente vive no aqui e agora, mais o tempo passa. Porque a gente está no futuro, a gente está no passado, a gente está em outro lugar e não está vivendo aquele momento. Então, de repente, não deu tempo de fazer nada porque a gente nunca esteve no lugar que a gente estava, né? E o sucesso do palhaço é ser e fazer o outro feliz. Também esse tipo de palhaçaria que eu trabalho, que vocês estão vendo alguns palhaços do nosso projeto aí, que é a Sociedade do Riso, a gente faz atividades lúdicas de relação com o público, sem ter muito espetáculo. A gente faz a dramaturgia do encontro. É o que encontrar, o que acontecer, é esse bate-papo com os palhaços. E agora eu queria mostrar para vocês e falar rapidinho algumas coisas da minha experiência, mais como brincante, mais como uma pessoa que tem um olhar voltado para o desenvolvimento infantil, sem ter essa formação toda da Fernanda, do que realmente né, eu tive a oportunidade de visitar vários países, isso que eu falei, minha vida toda eu venho trabalhando, né, com a infância, a própria visão de brincadeira, eu fui responsável agora num projeto pelas brincadeiras livres, exatamente o que você falou, Fernando. Quer dizer, eu jogava um monte de coisa lá e para onde a criança ia, às vezes eu ia lá e dava um pequeno estímulo
Então, muita coisa interessante acontecer, da gente pôr, por exemplo, uns bambolês para limitar um espaço, e as crianças começarem a brincar fazendo esse bambolê um túnel. Então, que eu acho que servem de dicas aí para os municípios que querem pensar o que fazer na prática, né? Acredito que muitos de vocês tenham material aí, mas vamos ver. Primeiro, esse aí é algumas crianças nessas atividades brincantes, né? Ou com a palhaça ou ali fazendo atividades, a gente punha um espaço, às vezes eu cantava música com elas, punha os outros voluntários fazendo ou obstáculos ou passagens, ou simplesmente deixando as crianças brincar. Foi muito legal ver duas meninas, por exemplo, nesse projeto. Elas pegaram os tabuleiro daquele de três, tipo tabuleiro de xadrez, e aquela jogo que vinha atrás, que é o jogo da linha, eu esqueci o nome. E elas transformaram isso num. Dama? Não, é o outro lado da dama. Tem 9, 10 pontos assim, você vai passando. Dá a mão? Dá a mão? Não, é resta um, resta um, Então, né? Tipo isso, assim, é um jogo. é, Elas pegaram esses tabuleiros e transformaram como se fosse fogão e criaram uma lanchonete. E as pessoas que iam passando, elas iam oferecendo o menu. E foram criando menus, e aí, de repente, eu virei para assim, e o que você tem de sobremesa? Aí uma falou, de sobremesa tem. Aí outra, não, 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 sobremesa é sempre uma surpresa. Né? Então, como um jogo que é para outra coisa pode ser transformado. Isso é muito importante para nós adultos, como estamos trabalhando com a criança, não cercear esse caminho que está sendo construído, né? A gente vê muito, e aí volta lá na palavra não, o menino pega, não é assim. Vem um adulto e fala, não é assim. Então, sim, é assim, porque é assim que ela está construindo encontrando, né, o seu desenvolvimento ou construindo o seu desenvolvimento. Aí, ó, essa foto do meio, vocês têm aí os meninos no bambolê que eu falei, ó. Os meninos, a gente pôs uns bambolê assim pendurado, aí de repente, a hora que a gente olha, tinha uma fila de crianças pulando o bambolê. Essa menininha da foto do alto, ela pegou esses cones e colocou assim e ficava passando com uma perna de um lado, outra perna do outro, nos cones. E se divertia aos montes fazendo isso. E aquele cama de gato que a gente realmente colocou lá, né? Eu tinha um elástico lá, que era para outra coisa, para fazer aquele jogo do elástico. Eu falei, não, tem muito elástico aqui. E esse elástico ficava solto lá, e cada criança ia lá e brincava. Isso é um trabalho bom para desenvolver essa flexibilidade que do corpo passa para a mente, né? A gente sabe que um, é, há um tempo atrás, né, há poucos meses atrás, alguém escreveu mens sana in corpore sano, né? E a gente vê que até hoje tem a ver, né? Brincar ainda é o melhor remédio, rir é o melhor remédio, ser feliz ainda é o melhor remédio. E aqui tem alguns exemplos de coisas que eu fui recolhendo. Na verdade, eu recuperei pela internet, mas lugares que eu vi. Na Espanha, existem espaços livres em todos os bairros. Esse é um formato muito típico do cercadinho, eles terem essas cores, né? Nos bairros mais afastados, esses dois são de bairros afastados, chega a ter grama, e é interessante que a Espanha é um país que tem 4 meses de grama, 5, 6 meses de grama no máximo, mas a grama é para pisar. Ou eles têm esses materiais sintéticos para não machucar os meninos, mas é super bem cuidado. E aqui me lembra duas coisas sobre a, a infância e o bem público, que são duas coisas que a gente tem que trabalhar na sociedade. Primeiro, a criança é responsabilidade de todos, de todos. A gente tem que entender isso e tem que praticar isso. A infância não é responsabilidade dos pais, né? Hoje em dia se fala muito de redes de apoio,
mas redes de apoio não devia ser nem algo tão diferente ou tão desesperador para ser encontrado. A infância, a criança, é responsabilidade não só da escola, não só de nós escoteiros, não só dos pais, mas de todo e qualquer adulto. Então, primeiro, essa visão desse cuidado. E aí eu acrescento que também os idosos também são, né? Só para deixar essa marca aí. E a outra coisa é a relação com o bem público. Em alguns países, como Espanha, Austrália e vários outros, o que eu notei é que o bem público é de todos. E ele sendo de todos, ele é de cada um. Então, todo mundo cuida. Aqui, o bem público normalmente é considerado como de ninguém. É público, é de ninguém. Se é de ninguém, eu posso levar para casa. Por exemplo, o dinheiro público não é de ninguém, eu posso levar para casa, né? Eu posso pegar uma placa e quebrar, porque não é de ninguém, ninguém vai reclamar. Não é minha, eu não me sinto dono disso, né? Não tenho essa sensação de pertencimento. E são coisas que a gente tem que trabalhar. E talvez um bom caminho já é que esses parques sejam das crianças, que elas saibam que é delas, e quando elas forem adultas, elas vão cuidar, porque também foi delas, né? Na Austrália, uma coisa muito interessante é que tem, bom, né, lá tem muito espaço, como no Brasil, eles têm espaços amplos, tem muito tempo de brincar, por volta de 5, 5h30, de segunda a sexta, ninguém mais está trabalhando, ninguém mais está estudando, é um tempo de estar com a família, de brincar, de estar junto. Inclusive, as reuniões escoteiras lá são durante a semana, porque tem esse espaço livre, né? E no final de semana tem atividades mais esportivas e sempre família participando, sempre família participando. Eu morei lá 1 ano e meio, minha irmã está morando lá e assim, isso gera uma qualidade de vida e um desenvolvimento da criança muito potente. Voltando na Espanha, a gente vê que lá tem as ações governamentais em prol da infância. Então, é uma preocupação do governo, né? Aí eu pus essa plaquinha aí inaugurando mais um parque. E eu estou falando, gente, que a cada 200, 300 metros tem um parque pequenininho, pelo menos, com 2, 3 brinquedos desses. Quer dizer, eu saía para ir na padaria e tinha 2 no meu caminho. Entre eu e a padaria tinha 2, né? Lá, então é muito. Olha só isso, é meio quase que inconcebível a gente pensar isso aqui, né? Estante criança brincando igual fosse ali na Praça da Estação aqui em Belo Horizonte, né? Aqueles jatos de água, as crianças brincando. E aí, mais outros tantos brinquedos de madeira ou de plástico. Aqui, Fernanda falou dos sonoros, né? Aqui, parques sonoros diversos, grandes estruturas como essa aranha aí, essa ficava perto de onde eu moro, onde eu morava, grandes estruturas, tem tirolesa livre para as crianças brincarem, né? É uma coisa que eu até assustava. Ou se não, se a gente não consegue chegar naquilo, simplesmente isso, que também foi falado pela Fernanda, um espaço verde, um espaço livre, um espaço aberto, um espaço seguro para as crianças brincarem por sua conta. Porque uma coisa que eu não gosto de ver no Brasil, falei da Espanha, né, o tempo de verde, na Alemanha o tempo de verde é 2 meses no máximo, mas eles não têm essa placa que a gente tem aqui, que para mim é das coisas menos pedagógicas que existe ainda, né? Fala não, e a grama que se recompõe e que faz com que as pessoas comecem a não gostar nem da Como natureza. as Porque se crianças me não, xingarem porque eu não pisei na grama, quem disse que eu vou gostar da grama, né? E fica o convite para, depois do dia 14 de junho, vocês conhecerem o Museuzinho. Obrigado, Fernanda. Obrigado, Desirê. E agora acho que é um tempinho, pelo menos, para colocações e perguntas, né? Estou emocionada aqui com todos esses exemplos que você trouxe
E um dos elementos, né? Eu queria só pedir desculpas pro pessoal do chat, eu não estou conseguindo responder tudo, mas a gente vai compartilhar, né? Porque eu estou com o neném dormiu no meu 52 colo aqui mensagens. ainda. O neném dormiu no colo, eu não estou conseguindo responder. Mas a gente vai compartilhar, né, Desirê, essa gravação, tudo. E, Rodrigo, fiquei emocionada com todos esses exemplos que você trouxe. E quem tiver oportunidade, e lembrando só a questão da grama que você colocou, eu participei de um encontro recentemente com uma médica que fala um dos maiores remédios para desinflamar o organismo é o aterramento. Então, entre ali 5h30 e 8h30 da manhã, que é onde o momento que o nosso organismo está mais propício para desinflamar, colocar o pé na grama é um dos maiores remédios. E olha para as crianças com TDAH, teve uma perspectiva, o Plano Nacional traz essa perspectiva, né? O pessoal da saúde que organizou falou assim, gente, crianças obesas, doentes, hiperativas, com TEA, o melhor remédio é estar ao ar livre, é brincar na natureza e com a natureza, é colocar o pé no chão, na terra, na grama. E a gente tem que desmistificar essa dimensão a criança com um transtorno, ela não consegue fazer determinados movimentos, ela tem medos, ela tem questões sensoriais, deixa ela no mundinho dela. Não, é a gente ajudar essa criança a sair e ver que ela consegue passar. A gente vai abrir para perguntas. Se a gente tiver um tempinho ainda, Desirê, eu gostaria de compartilhar um estudo de caso que eu fiz com uma criança dentro do espectro autista, que eu acompanhei, e a mãe me autorizou a compartilhar com vocês, do processo que nós fizemos com essa criança para ela conseguir brincar e desenvolver sua inteligência corporal. Se a gente tiver um tempinho, eu gostaria de compartilhar esse estudo de caso com vocês, para a gente poder ter acesso a esse material e ver como que a gente precisa ajudar essas crianças também com transtornos. E as crianças com hiperatividade, com questões que não conseguem ficar na sala de aula, quando essas crianças são colocadas para brincar ao ar livre, elas se tornam, sabe o quê? Líderes. São as crianças que mais conseguem liderar brincadeiras, de organizar os grupos. Aquela criança que eu mostrei num dos slides, montando a própria casinha dela, era uma criança, assim, super, assim, agitadíssima. Quando ela estava ao ar livre, ela montava os ambientes, ela montava os contextos, ela colocava todo mundo para brincar, ela orientava as brincadeiras, ela montava tudo numa rapidez. Gente, então a gente tem que lembrar dessa dimensão do brincar ao ar livre nos nossos planos. Obrigada. Fernanda, Vamos perguntas, né? deixa eu falar um pouquinho aqui. Primeiro agradecer ao Rodrigo assim por tanta, né, trazer, né, essas perspectivas das andanças dele, por essa questão que eu acho que é importante a gente lembrar também o quanto que incentivar as opções e aproximação da cultura e da arte da criança está relacionada ao brincar, a questão do esporte que a gente discutia ontem no grupo, né? O quanto que as quadras, essa questão do brincar, o esporte, né, as expressões artísticas e culturais, o ocupar a rua para a convivência familiar e né, a questão da comunidade, dessa aproximação, tudo isso está interligado. A gente não está falando de um brincar separado, de um brincar que está pairando no ar. Ele está no dia a dia, nas vivências e no cotidiano aí dessas crianças e suas famílias. Lembrando que eu coloquei a lista de presença aqui, para o pessoal que está pedindo a apresentação, preencha a lista de presença e coloca lá na área dos comentários o e-mail, a observação de vocês. E eu queria trazer esse livro aqui, que é Os Parques Naturalizados, que eu acho que é importantíssimo a gente trazer... Né, a gente tem muito material e muito conteúdo que nos ajuda a pensar e a construir espaços com baixos recursos, aproveitando todos os cantinhos, né? Acho que nós temos em Fortaleza uma política dos microparques, das micropraças, pequenos espaços vagos, ociosos, que podem se transformar. Vamos colocar isso nos nossos planos municipais. Vamos pensar, né, em primeiro lugar, a questão do levantamento. A gente precisa primeiro conhecer quais espaços nós temos para as crianças brincar no nosso município. Depois que a gente conhece, a gente tem que ver a qualidade desses espaços. E aí propor, né, o que a gente pode fazer para melhorar esses espaços e integrar. Lembrar também das crianças hospitalizadas, que a gente não falou delas aqui ainda, que elas têm o direito de brincar. Muitas vezes as crianças ficam meses e até anos dentro de um hospital. Nós temos uma lei da brinquedoteca,
que é uma lei federal. E aí uma pergunta é se essa lei está sendo cumprida no seu município, no hospital que tem atendimento pediátrico, que é uma atenção que a gente precisa também colocar no nosso plano. Então, todo esse material, toda essa discussão, a gente, continua aí nos nossos encontros, e é isso mesmo, Algumas perguntas que surgiram aqui, acho que a Cléia colocou lá atrás, que é a questão da escuta das crianças, que eu vou colocar rapidinho, para depois a gente abrir para os participantes. Como que a gente pode entender das crianças o que elas gostam, o que elas não gostam relacionados ao brincar? Então, a gente pode pensar tanto na perspectiva de dentro dos espaços escolares, que as crianças muitas vezes só brincam dentro da escola, muitas vezes, assim, esse brincar com grandes espaços, com atividade, porque às vezes ela vai para a casa dela e as condições de moradia não são muito propícias, Ela não tem os espaços, ela não tem estímulos. Infelizmente, é uma realidade de boa parte aí, no país. Então, é uma preocupação de dar um brincar de qualidade nesses espaços educativos. E propor, e mapear o entorno dessa moradia da criança. Então, essa escuta parte disso. A gente propõe aquela brincadeira de você colocar várias pecinhas, para as crianças montarem como se fosse uma mini cidade, e ali ir conversando sobre o que tem no entorno da moradia delas, do lugar que elas vivem, e ali essa escuta é muito mais pelo que a criança está trazendo do que aquilo que a gente quer. A gente vai só dizendo, do que gosta, que não gosta, que é bonito, que a gente vai trazendo alguns elementos, e essa escuta vai ser feita muito de acordo com o que a criança está trazendo e essa particularidade aí de uma escuta que seja sensível e que seja inclusiva. Aí foram colocadas outras coisas aqui, alguns comentários, o pessoal gostando muito dessa fala. E eu vou agora, então, abrir para quem quiser fazer um comentário sobre o que o seu Plano Municipal pela Primeira Infância já colocou com relação à promoção do brincar. Eu quero lembrar que Belo Horizonte tem uma lei do brincar. Em 2022, nós conseguimos aprovar, é a Lei 11.419, é uma lei que fala da questão das políticas do brincar. Precisamos colocá-la em prática, precisamos debruçar para que Belo Horizonte construa o seu plano municipal, para que faça realmente essas ações, mas eu acho que a lei também nos dá aí um suporte para que a gente possa reivindicar todas essas questões. Algum município queira nos contar, está querendo aí que possa nos compartilhar com a gente a questão do seu plano municipal, alguma ideia, alguma proposta que já foi construída, ou dúvida com relação a essa construção? Pode abrir o microfone ou levantar a mão aqui. A gente tem uns minutinhos para ouvir vocês. Alguém? Pode colocar aqui no chat também, se tiver algum problema aí de áudio. E é isso mesmo, da gente ir construindo coletivamente, como a gente vem fazendo nessa grande campanha. Lembrando que a campanha dos 50 planos municipais pela primeira infância é uma iniciativa da Rede Primeira Infância Minas Gerais. A gente tem o apoio da Fundação Van Leer, do CECIP, da iniciativa Urba 95, que pensa muito a questão dos espaços, que discute muito essa questão aí de ocupar as cidades, os territórios, e da Rede Nacional Primeira Infância. Então, para a gente é muito importante a gente estar construindo propostas para o brincar, e lembrando que está conectado com todas essas outras áreas. Fernando e Rodrigo, algum comentário, alguma coisa que tenha, que tenha vindo aí nessa questão das propostas, dos planos, alguma coisa mais concreta, assim, que eu acho que as pessoas elas querem entender o contexto, elas querem ajuda para elaborar essa proposta. Levantamento, ver a quantidade e a qualidade desses espaços e o que mais que a gente pode incluir aí nesse plano municipal. Vou falar rapidinho? Pode falar. Miriam, quer falar? Miriam, fala aí, pode falar primeiro, vai lá. Ai, gente, bom dia. Não, eu estou, assim, muito empolgada, né? A gente que tem essa alegria de ver as nossas crianças desenvolvendo. Eu trabalho na creche, com crianças de 3 anos como professora, e aqui em Moraes sou pedagoga da educação infantil. Então, assim, quando a gente vê algum progresso, no nosso caso, a gente sente vontade de compartilhar. E aí nós não temos, como hoje nós tivemos uma reunião do comitê, ainda foi bem corrida, porque a gente não queria deixar de fazer, mas precisava participar com vocês também. E a gente fazendo uma análise, por exemplo, a Semana do Bebê, que nunca aconteceu na nossa cidade, a Semana Mundial do Brincar,
E a Semana Mundial do Brincar, a gente não estruturou ainda em lei, mas meio que corridinho, eu orientei as escolas, né, a realizarem as brincadeiras de roda. Então, assim, eu estou tão encantada com as postagens, vendo o que as escolas estão fazendo. É encantador, quando tem uma escola aqui, né, que trabalhando com a creche, com os bebezinhos, fazendo a cantiga de roda com os carrinhos de bebê. E assim, a gente vê como que é importante, né? Relatos de professor que a gente vê que as crianças às vezes nem sabem brincar de roda, as musiquinhas, cantar, fazer essas brincadeiras. E assim, está sendo muito legal, né? As escolas desenvolvendo e a gente vai repensando quanta coisa a gente já deixou de fazer e isso está abrindo o nosso olhar, né? Aí eu, assim, se eu pudesse, eu compartilharia com vocês, sabe, os vídeos, como que está sendo bacana. Muito legal mesmo. E vocês que estão, assim, despertando a gente para isso, né? Obrigada, Miriam. Acho que esse relato para a gente é importante demais. Eu queria só pedir o Rodrigo para falar um pouquinho como que os municípios, Rodrigo, poderiam estar pensando nessa ideia desse registro das brincadeiras tradicionais. Você que está aí nesse ramo dos museus, não seria uma possibilidade de uma ação para os municípios terem um centro de preservação das suas brincadeiras, uma sala de uma escola, um espaço qualquer onde possa ter registrado tanto de forma escrita as canções, as brincadeiras, isso esteja no plano como ação concreta? Então, primeiro deixa eu só dar uma resposta que teve duas pessoas falando sobre o escotismo ser a partir de 6, né? Aí a gente está falando de primeira infância. Já está aprovado, em vários países existe já, mas já está aprovado no Brasil, a partir do ano que vem, vamos ter no movimento escoteiro a partir dos 5 anos de idade. Não vão ser todos os grupos, porque tem que ter pessoas preparadas para recebê-los, mas existe essa possibilidade desse convívio, né? Sobre registro, a gente tem que entender que a internet, por exemplo, é uma ferramenta importante. Ela não é algo que tem que ser demonizado. Ela pode ser bem utilizada. Nenhuma invenção é boa ou ruim por si só. É o uso que a gente faz dela, né? E é um ótimo mecanismo de registro e divulgação dessas brincadeiras. Nesse grupo escoteiro que eu tô, até fiquei feliz porque os meninos lá, eu trabalho com os 11 aos 14 anos, eu tenho ido pouco, mas eu sempre vejo eles cantando muitas canções, e muitas canções também da cultura popular infantil, não só as canções que a gente costuma cantar nos escoteiros, mas essas também, e isso me deixa super feliz, porque gera esse convívio, né? Então, o registro é uma coisa relativamente fácil de fazer, porque é ter os pesquisadores que podem ser voluntários ou remunerados para ir nas famílias do interior de Minas, então, ainda temos muito isso reverberando, né? E recolher essas brincadeiras, esses jogos. Eu descobri agora há pouco tempo que quase ninguém mais brinca com elástico nas cidades que a gente foi, aquela brincadeira que fazia com elástico, de pular assim. Eu mesmo não lembro as regras, né? Porque na minha época eu ficava mais só com as meninas, então a gente acabou não aprendendo, mas eu aprendi depois de adulto e não lembro. Então, esse tipo de registro e ter um lugar para ele ser acessado, eu acho interessante. Eu lembro também de ter vivido as videotecas. Você ia num espaço com alguns televisores e você colocava lá o vídeo do que você queria ver, né? Então, esse material ser colocado assim, e hoje em dia ser disponibilizado em canais de uma rede, então, o próprio Instagram, né? Instagram a gente tem vários jogos e brincadeiras sendo resgatados. A gente pode usar essas coisas para, para os nossos objetivos, né? As E novas Rodrigo, tecnologias estão aí. as metas, eu convido todo, não deu tempo de, mas vocês vão ver os slides sobre as metas do Plano Nacional também.
Tem a ideia, para quem tem área rural, zona rural muito extensa, as ideias das brinquedotecas itinerantes também. Então, uma das metas estabelecida no Plano Nacional é colocar brinquedotecas itinerantes. Essas brinquedotecas podem sair de um lugar, né? Se a prefeitura, às vezes o município não tem condições, pode abrir um edital para algum corpo artístico fazer, alguma entidade artística fazer e levar para as áreas mais afastadas. Com relação a registro, a sugestão que eu posso dar para as escolas, principalmente na educação infantil, pode ser um material para as crianças levarem, as professoras, né? O corpo escolar pode fazer registros fotográficos dessas crianças brincando, brincadeiras de roda. Teve uma vez que nós fizemos na escola que eu trabalhava, a gente registrou várias brincadeiras que nós fazíamos com as crianças na escola, colocamos as músicas e o jeito de brincar e fizemos um livrinho para cada criança. Então, cada criança levou esse livro de memórias sobre suas brincadeiras na escola e levou para casa. É uma forma também de registrar, né? Reggio Emília, né, o processo pedagógico deles, eles falam muito disso. Se a gente não registra, não tem história. Então, a gente precisa registrar e para as crianças se identificar nesses processos de brincantes dentro da escola, marca e ela tem a possibilidade de levar isso registrado para casa. Então, é uma forma de registro também, e o que a gente fala muito no ambiente da escola é a documentação pedagógica, a gente pode usar a favor dessa criação de memórias dos brincares, e convido vocês a não esquecer de ler as metas do Plano Nacional também, que está aí também nos slides. Você falou e me lembrou duas coisas. Primeiro, o Dia da Família é um ótimo dia que sempre é feito nas escolas, né? De repente, os pais que forem participar disso, esse é o seu tema, as brincadeiras que eles faziam. Em vez de a gente ter uma coisa muito organizada, vamos fazer isso, que seja esse o tema, né? Essa troca de brincadeiras. E eu penso mais ou menos por aí. É que eu me perdi porque eu estou lendo ali os comentários. Rafa falou que natureza, ela falou que no Japão tem uma política pública que é banho de natureza, as pessoas passam 40 minutos em contato com ela todos os dias. Obrigada, Rafa, pela sua É um bom contribuição. aprendizado, né? Mais alguém gostaria de contar um pouquinho aí do seu município, da sua experiência com relação a brincar? Nós temos, né, alguns minutinhos finais aqui. Desculpa, eu lembrei. Se tem alguém que quer falar? Porque eu lembrei da outra coisa. Na década de 90, em 92, eu escrevi um projeto que não era a brinquedoteca itinerante, porque a gente ainda estava começando a ter esse entendimento de algo para além da biblioteca, mas era um circo itinerante. E aí, o que eu acrescentaria no que você falou é o seguinte: o trajeto decidido pelo poder público, ele pode contribuir e definir o que vai acontecer naquele lugar depois que a brinquedoteca for embora. A ideia do circo era essa: a gente ia se instalava numa regional, fazia atividades durante 2 meses. O meu projeto era fazer atividades durante 2 meses. As atividades artísticas desenvolvidas ali iam inaugurar o próximo espaço. E as pessoas ali iam decidir o que ia ser feito daquele espaço. É uma praça? É um jardim? É um centro cultural? As pessoas, uma biblioteca? As pessoas iam decidir o que ia ser feito daquele lugar depois que a gente fosse embora. Então, isso ia deixando também um lastro, né? Uma marca para as pessoas, para aquele lugar, de repente, deixar de existir, né? Então, depois que a brinquedoteca for embora, o que vai ser feito daquele lugar? Eu acho que isso é importante já no planejamento. Fala, gente, eu deixo para vocês. Isso. E quando você falou aí das possibilidades, pode falar, Cleide. Não, é só comentando mesmo que, sim, essas 1000 possibilidades que existem, né? A gente tem que pensar, por exemplo, em Ouro Preto, resgatar alguns. Aqui tinha um ônibus que era uma verdadeira biblioteca, né? E se emprestava livros e revistinhas para as crianças, elas liam lá ou levavam para casa e traziam, e isso
tá meio parado, então a gente tem que começar também a resgatar tudo isso, mas eu gostei muito da fala sua, inclusive, né, Desirê, quando você falou que a gente tem que realmente, assim, fazer um levantamento, mas ver a qualidade e propor melhorias. Isso, sim, eu acho que é o pontapé inicial mesmo, mas e a outra coisa que eu coloquei, está no chat, as perguntas que tem que fazer para crianças, para para elas poderem expor o que elas querem, isso para mim ainda está um pouco difícil né, da gente entender, por exemplo, duas perguntas chaves, ponto, né? Tipo, perguntar o que você gosta de fazer, o que tem de brincar onde você mora, né? Seria tipo essas duas. Aí eu queria saber de vocês, o que vocês acham disso? Né? Se basta isso, e tipo um terceiro faça um desenho, né? Que tal o que você quer no seu espaço? Que tal fazer um desenho? O que vocês acham dessas sugestões? Eu acho que parte realmente né, dessa exposição da criança, daquilo que ela gosta, né? Eu acho que ela vai identificar coisas que ela gosta e vai identificar problemas também. Ela vai falar, por exemplo, que a família não frequenta a pracinha porque lá é perigoso. Então, quer dizer, ali você já está tendo informações, se a criança vai, se não vai, e qual o motivo que ela não vai. Então, assim, perguntar o que você gosta e o que você faz para brincar no entorno da sua casa, são perguntas simples que podem ser desmembradas em outras perguntas de acordo com as respostas. Então, assim, essa questão do desenho, como a gente falou, o desenho nunca é importante assim sozinho, né? A gente tem que sempre considerar o que a criança está falando enquanto ela está desenhando. Porque a gente não dá conta de interpretar esse desenho assim depois, ela entrega o desenho e a gente vai interpretar depois. Então, a atividade do desenho tem que ser feita nesse momento da conversa. A criança vai desenhando, a gente vai conversando. Eu acho que você pode partir dessas perguntas. O que você mais gosta de brincar e onde você gosta de brincar e por quê? Aí ela vai falar, gosto de brincar no campinho. Por quê? Aí ela vai contando o que tem, o que não tem. Perguntas simples. E dessas perguntas simples a gente consegue extrair muitas informações. Esses resultados vão te mostrar muitas coisas implícitas que vão ajudar no seu diagnóstico. A gente pode depois te ajudar mais, tá, Cleia, nessa questão das dúvidas das perguntas. Isso aí Pode também falar. eu acho que, desculpa dizer, uma das coisas é a observação, né? A criança vai brincar do que ela gosta, do que ela quer, e aí a pergunta também, eu penso muito na possibilidade da pergunta ser, em vez do que você gosta, que é funcional, mas do que você quer brincar. O que você quer brincar agora? O que você quer brincar? Isso é mais direto no pensamento, né? Da avaliação que você o gosta ou não gosta. Eu acredito que, primeiro, essas perguntas elas têm que ser recorrentes em tempos diferentes, em momentos diferentes, né? Em formas diferentes. E a observação. O ideal é, se for possível, a observação do que, que ela está fazendo, o que ela está buscando. Isso fala muito também. A Júnia Bessa falou que não está conseguindo falar, mas ela está com uma dúvida aqui, que o plano é construído junto a qual secretaria? Da Educação? Ô, Júnia, esse plano, ele não é só de uma secretaria. Geralmente, uma secretaria puxa o bonde, mas é necessário construir de forma intersetorial. Cria-se um comitê intersetorial e todas as outras secretarias participam, comunidade, sociedade civil também participa desse comitê e inicia-se o processo a partir disso. Existe geralmente um coordenador desse comitê intersetorial, que pode ser alguém, geralmente as secretarias de educação ou de assistência social estão puxando o bonde aí da construção dos planos, mas ele é construído coletivamente. E como sugestão Fernanda, de observação, só só um rapidinho. pouquinho. Ah, Não, dentro dessa pergunta, para mim é muito útil agora, porque, inclusive, eu acabei de receber um documento aqui para reconstituir algumas pessoas da comissão aqui de Ouro Preto, porque, assim, eu acho que, às vezes, há uma confusão com esse coordenador ou presidente, né, que se torna presidente, ele acha que aí é da secretaria dele, né? Ele tem que ter documentos para falar que é dele. E eu gostaria de saber assim, como a gente mostrar que não tem que ter documento. O documento é a própria comissão, que é um todo. E isso, para mim, está reverberando mal aqui, um pouquinho. Está sem som. Fernanda, tá sem som, você vai.
Na verdade, o documento, a escrita do plano municipal vai trazer essa perspectiva de que ele tem que ser feito de forma intersetorial. A própria lei do Marco Legal da Primeira Infância, as orientações para a construção do plano traz a dimensão da intersetorialidade, que ele tem que ser construído de forma coletiva. Então, isso tem que estar descrito o próprio Marco Legal da Primeira Infância, na Lei 13.257, traz essa perspectiva. Eu queria trazer só uma questão da observação que o Rodrigo falou, que é muito importante, esse adulto observador, tanto na escola quanto nos espaços. Quando eu levei algumas crianças ali na Lagoa do Nado, um parque que tem aqui, a primeira coisa que uma das crianças falou foi: Fernanda, mas está escrito aqui que é proibido para menores de 5 anos. Alguns brinquedos são proibidos para menores de 5 anos e outros ela não falou que está escrito. Pela imagem do proibido no brinquedo, ela falou, mas... E eles estavam com crianças de 3, 4 anos, 5. Alguns eram proibidos para menores de 7 e outros eram proibidos para menores de 5. Então, como que está a leitura desses brinquedos nesses parques? Olha a observação que as crianças fizeram. Eu não posso brincar, porque está aqui escrito proibido para menores. Então, de 5 e outros para menores de 7. Então, essa perspectiva da dimensão da observação das crianças brincando, e elas têm, uma das metas do Plano Nacional também é trazer essa perspectiva tanto da criança, porque elas são capazes de, nossa, eu queria, esse brinquedo aqui está quebrado. Não subestime a capacidade das crianças de trazer essas observações, porque elas estão acostumadas a não serem ouvidas. O que elas falam, é criança, vamos ouvir criança? A nossa cultura faz isso com as crianças, né? Eu sou o adulto, eu que sei das coisas. Então, e as crianças têm muita capacidade de contribuir, elas estão ali percebendo que o brinquedo está estragado, que o brinquedo está enferrujado, elas estão percebendo, gente, elas percebem esse espaço que elas estão, mas para elas o impulso de brincar é tão maior do que qualquer coisa, que elas vão brincar independente do lugar que elas estão. Então, da gente entender que elas estão percebendo que o lugar está sujo, que o lugar está desorganizado, que, gente, meu filho, com 2 anos e meio, o primeiro filho, ele olhou para minha irmã e falou assim: Tiabinha, solta o cabelo, você fica mais bonita de cabelo solto. 2 anos e meio. Eles têm uma construção. Eu falei, gente, eu não acredito. Então, as crianças, elas têm essa dimensão da observação, dos gostos, do que elas acham que está legal ou não. Então, a gente não pode desmerecer essa capacidade das crianças. A gente só tem que estar aberto para ouvir e observar. Isso aí. Gente, a gente vai precisar encerrar agora, está um papo muito bom, tem muita coisa para a gente aprender, mas a gente continua essa conversa numa outra oportunidade, a gente marca outros horários, e os municípios que estão participando com a gente, né, da formação, da construção do plano, a gente aborda, né, esse tema num próximo encontro. E as pessoas que quiserem saber, que não são da campanha e quiserem saber mais, manda a pergunta lá para o nosso Instagram, @Rede Primeira Infância MG, que a gente consegue dar a resposta para vocês, de todas as dúvidas. E esse vídeo também vai ficar no nosso canal no YouTube e a gente divulga por lá também no Instagram o link. Rodrigo, o seu tchauzinho, a sua palavra final, o que você queria deixar para a gente de mensagem? Olha, primeiro, para você, Desirê, sabe que eu te admiro muito já há um tempo e fiquei assim honrado e feliz pelo convite, tá? Fernanda também, espero que a gente se encontre em breve. E para mim é a gente decidir fazer, é decisão, sabe? Nós somos acostumados a também não decidir, porque a vida aperta, porque a vida é dura, a gente tem que correr atrás de um monte de coisa para sobreviver, e ainda tem que fazer isso? Sim, a gente tem. E é prazeroso. Vamos descobrir o prazer dessas coisas, desses encontros, dessas possibilidades. Nós estamos vendo aí, ó, nós não estamos sozinhos, olha quanta gente já tem aqui. Vamos. Eu falo, vamos dar as mães, né? E que eu não sei falar mãos. Vamos nos dar as mães e seguir em frente. Parabéns a cada um de vocês que dedicou essa manhãzinha aqui para isso e está dedicando tanta força para levar os planos aí para a cidade de vocês. Então, eu agradeço e que a gente continue firme e forte, juntos. Ô, Obrigada, Rodrigo, Rodrigo. Só para eu ver vou se o ter que Rogério...
Rogério, Desculpa. quer dar um alôzinho aí para gente? Ó, Rogério da bom dia Secretaria para Executiva. todos. Quero parabenizar o Rodrigo, a Fernanda, que manhã prazerosa a cada um de vocês que estão aqui. Eu costumo dizer, Rodrigo, que eu sou da derradeira infância, né? Eu estou com meus 69 anos, mas eu tive o prazer de ser uma criança de rua, uma criança que brincava nos espaços abertos, que jogou bolinha de gude, peão, essas coisas todas, né, que uma criança faz quando tem espaços livres para poder desenvolver e crescer, né? Então, eu sou de uma cidadezinha pequena, Campanha, né? Então, onde a gente teve muita liberdade. Eu lembro que eu brincava de soldado ladrão na cidade inteira. Então, foi muito rico, né? Essas brincadeiras da gente da infância. Então, eu acho que buscar essas novas alternativas para que as crianças possam realmente participar e brincar e desenvolver as suas habilidades e competências na infância, brincando, é muito importante, né? Então, acho que esse é o grande desafio de todos nós que estamos aí construindo os nossos planos municipais da primeira infância, que a gente garanta dentro dos nossos planos essas oportunidades. Eu fico pensando também, sabe, Rodrigo, tem um espaço que a gente... Eu usei muito, né? Aquelas matinhas pequenas que a gente entrava para curtir árvores, para curtir os pássaros, os animais. Hoje temos poucos desses espaços, mas são espaços muito importantes no desenvolvimento do ser humano, de uma criança. Então, se a gente puder fazer... Professora Sandra, eu tenho certeza, Sandra Rimoni, né, Sandra? Tenho certeza que brincou muito na rua também. Então, nós somos de uma geração privilegiada, né? Que tivemos essas oportunidades de vivenciar brincadeiras muito importantes. Eu tenho lá no LinkedIn, eu publiquei um artigo falando dos cabeças brancas, né? Assim, realmente dessas oportunidades que a gente tem, né, de vivenciar essas questões. Quem tiver oportunidade, entra lá no LinkedIn, tem lá uns artigos interessantes sobre a infância. Tá bom? Rogério, bom o seu, Prazer conhecer, Rodrigo. bom o seu entusiasmo, é bom ver isso. Aí me lembrou uma coisa: brincar, gente. A gente está falando aqui de primeira infância, mas brincar não é só para criança, é para nós também. Brinquem, brinquem, que aí vocês vão ver a importância desse brincar na saúde de vocês, e aí vocês vão apostar mais ainda nas crianças. E o Plano Nacional coloca isso como, na hora de fazer a formação dos profissionais, trazer na formação dos profissionais, educadores, as brincadeiras, colocar esses adultos que estão em formação para brincar. É muito interessante. E é isso aí. Fernanda, podemos encerrar? Podemos. Aí eu queria Despedir aí? encerrar, gente. Isso, pode encerrar. Eu queria dar uma... Quem aí já viu os filmes do Homem-Aranha? Eu vou encerrar com uma frase do filme do Homem-Aranha. Vocês vão me desculpar, mas eu tenho lá tem uma fala nos filmes, que aqueles que têm poder, com poder vem grandes responsabilidades. Então, assim, os gestores municipais, vocês têm o poder, né, de fazer, de aprovar as políticas públicas, vocês que estão aí na política, né, Rafinha? Então, o poder está nas mãos de vocês, e esse poder vem com grandes responsabilidades. Então, eu queria agradecer a presença de cada um de vocês, e que vocês lembrem aí dessa fala que colocar a criança no orçamento, colocar essa formação continuada dos profissionais no orçamento, não esquecer que é importante que a gente olhe e que a gente não pode dar desculpa, segundo a Constituição Federal, o marco legal, a gente não pode dar desculpa de que não tem dinheiro para não fazer as políticas públicas para a primeira infância. A discussão ajuda a localizar a importância e direcionar esse dinheiro e esse orçamento para onde realmente precisa. E queria agradecer, Desirê. Encerra aí para a gente, Desirê, com suas palavras. Obrigada, Fernanda, obrigada, Rodrigo, obrigada a todo mundo que participou e que contribuiu aqui para essa manhã. E depois a gente manda a notícia do link da gravação para compartilhar com outras pessoas e trazer mais gente aí para essa nossa caminhada pela primeira infância e que também engloba aí a segunda infância, as crianças maiores, que é uma luta de todos nós. Gente, muito obrigada e até a próxima. Não se esqueça, a Semana Mundial do Brincar continua, e que façam ações na sua cidade, ajudem a trazer essa discussão para todas as esferas, tá? Obrigada e até a próxima, pessoal. Tchauzinho.